essa preferência dos pobres, né? Eu me lembro que lendo um livro do Paul Freston sobre a política brasileira, e ele citava um trecho do Kuyper, sem falar quem era. Ele fazia esse exercício aí de provocar, e ele falava assim: qual foi o teólogo da libertação que falou isso? E aí ele citava. E aí ele falou: então, não. Aí era um trecho do Problema da Pobreza, na época sem tradução no Brasil e sem nem perspectiva de tradução. Esse livro é, sei lá, 2010, 2012. E ele falou: então, não foi nenhum teólogo da libertação, foi o Kuyper, né? Tal. E a mesma coisa do Roosevelt, sobre a preferência ética, né, do pobre. E é muito importante fazer essa distinção, e é isso aí mesmo, sempre teve uma preferência ética pelo pobre. O que os caras fazem é uma distinção soteriológica, né? O pacto da graça é bem distinto, mas há uma preferência. E aí isso me lembrou de uma outra coisa, de uma coisa lá atrás que o Leonardo falou, mas que ele lembrou de novo das passos de Shalom. Me lembro de um texto que eu estava estudando para pregar na igreja, lá das cartas pastorais, que o apóstolo Paulo, para falar de um argumento sobre os pastores, sobre os presbíteros, lá em primeira carta para Timóteo, capítulo 5, ele está num contexto de 3 grupos da igreja que precisavam de cuidado. Então é a ética do cuidado, que o Leonardo falou mais cedo. As viúvas, os pastores, olha quem eram as comunidades de as figuras de cuidado, as viúvas, os pastores e os escravos. A igreja precisava ter um olhar de cuidado com eles. E aí, por causa de pontos diferentes, né? Naquela igreja do Timóteo, especificamente. O Timóteo era o pastor. E aí ele pega um texto do Deuteronômio, que é um texto aplicado, é um texto utilizado originalmente por Moisés para falar da ética animal, que é de não amarrar a boca do boi enquanto ele está trabalhando lá. Qual que é o contexto dessa passagem? O boi estava lá, dando a volta lá para amassar o cereal, e é claro que naquela roda lá, enquanto ele amassava, iam caindo alguns grãos que o boi que não estava com a boca fechada ia comendo, né? E aí os aderentes do capitalismo e do progresso ali, do progresso sem fim, da sociedade de túnel, que eles faziam? Tampavam a boca do boi para ele não comer nada, para ter 100% de lucro, 100% de grãos apertados, né? Esmagados. Ele falou assim: ó, não amarra a boca do boi, porque ele tem que desfrutar também, tem que ter cuidado com o animal enquanto ele estiver trabalhando. E o apóstolo Paulo pega esse texto, aparentemente em outro contexto, aplica aos presbíteros. Fala assim: olha, não amarra a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Principalmente aqueles que presidem bem. E aí depois ele pega um dito de Jesus, que ainda não estava registrado nos evangelhos, mas muito provavelmente, porque a epístola é anterior ao evangelho de Lucas, mas o texto é idêntico, de Jesus falando que o trabalhador é digno do seu salário. Então, assim, tem junto aí, por que eu estou falando aí? Junto aí tem uma ética animal, ética do trabalho, desfrute ministerial, cuidado. Calvino, quando vai comentar esse texto, ele fala assim: olha, Satanás, sabe como é que ele tripudia sobre a igreja? Deixando os ministros terem medo de passarem fome, não querendo ir para o ministério. E outro contexto, né? Hoje em dia o ministério virou sinônimo de riqueza, tal. Por causa do quê? Mudou a concepção que a gente tem. A gente não tem mais esse tipo de trabalho para o desfrute. Aquilo que o Leonardo falou da esposa da tua mocidade, de desfrutar do teu trabalho. O que o pessoal quer? Acumular, 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 acumular. Veja a diferença de uma vida como essa, do cuidado da natureza, do cuidado dos ministros, das pessoas ao seu redor, daqueles que precisam de cuidado e daqueles que podem dar só trabalho a vida toda. O que é uma viúva mais velha na igreja? É a mulher que não vai casar, porque a viúva jovem, o Timóteo tinha que tomar outros cuidados com ela, principalmente ele, que também era um jovem pastor. Agora, a viúva mais velha não vai produzir mais nada, só maledicência. Ele tinha que tomar cuidado com ela. Fiquei pensando nessas coisas, assim, como que está recheado o texto bíblico. Não são normazinhas da cabeça do apóstolo Paulo, é uma ética inteira desenvolvida desde o Antigo Testamento, que está lá e que fez a cabeça do apóstolo Paulo, que era o que subscreve essa abordagem hebraica, e que em momentos distintos, o Kuyper, o Houdsworth falaram sobre isso, e a gente está patinando ainda, patinando na igreja.
porque a gente está tornando muito mais superficial uma discussão que há 30 anos, 40, 50 anos no caso do Haldor e 200 no caso do Kuyper, eles já estão falando sobre isso, o problema da pobreza. Agora a gente tem ele em língua portuguesa, né? Mas assim, você lê lá... Sabe que é uma coisa curiosa? Pedro, desculpa te interromper. E era isso. Sabe que eu acho que é uma coisa curiosa também? Assim, obviamente é fruto de um outro exercício intelectual que a gente faria, né? Mas a questão da ciência tem um ponto-chave que eu achei que talvez a gente fosse entrar nisso em algum momento, acabou que a conversa foi para outro lado, né? Mas tem um ponto fundamental, e eu peço desculpas porque eu vou me estender um pouquinho aqui no tempo, que seria 8h30, né? Você tem problema, é isso? Sim, é só tomar cuidado que a gente tem um outro fórum daqui a pouco, mas você tem uns minutinhos aí, uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para terminar. Pode terminar. Não, então, tá. Duas questões que eu queria chamar a atenção. Então. A primeira questão, que toca no que você está dizendo, é que se a gente for parar para pensar, certos conceitos, é o que a gente está falando sobre tradução, então, assim, a gente olha para a escritura e vê que certos conceitos não estão lá. Então, assim, você voltar... Eu me lembro de uma vez, conversando com o Guilherme sobre isso, você volta para Levítico e tenta achar lá propriedade privada, você não vai achar desse jeito. Você vai achar uma propriedade privada que é relativa. Ou seja, o sujeito tem propriedade de coisas, não existe aquela questão de propriedade comunal, ok, mas algumas coisas são, outras não são nem comum nem sua, são de Deus, e tudo é dele nesse processo. Então, isso tudo vai dando sentido distinto ao que significa essa propriedade, inclusive a precificação das coisas e das pessoas, já que era possível a venda de pessoas, dos bens, da terra, que era o que produzia, né? Antes de uma sociedade industrial, por assim dizer, ano do jubileu. Né? Tudo é ressignificado à luz de como Deus entende o tempo. Então, tem um elemento que se a gente for voltar, a gente vai, então ali está a chave. Eu não estou dizendo que ali está a chave para nada. Estou dizendo que ali está a chave para a gente desconstruir certas coisas que a gente tem como dado. Né? E para a gente ter um pouco mais de humildade, né, nesse sentido de entender certos processos. Esse é um ponto. A outra coisa, tem a ver com o que você está dizendo com a nossa sociedade, porque você está dizendo que ele demandaria um tempo maior, um outro tipo de reflexão, mas é parar para pensar que o mundo ocidental, né, por isso que a ideia do moderno é chave para Haldor, a ideia do progresso e do moderno é fundamental, porque a ideia de modernidade implica uma mudança substantiva e radical. Né? Por exemplo, o surgimento de duas ciências que são irmãs, que são dois lados da mesma moeda. Uma ciência te diz como sair da barbárie e ir para a civilidade, que é a teoria política. De Hobbes para frente, é isso que a política vai fazer. A filosofia política moderna ela vai te dizer isso. Como que você deixa de ser bárbaro e vira civilizado? Era uma vez no estado de natureza. A história é toda essa. E o outro lado? O outro lado é a economia política. Porque você para pensar, né? Você pega, por exemplo, tem o Legoff. Legoff tem um livro sobre... Dois livros interessantes. Uma biografia de São Francisco, de Francisco de Assis, e um livro sobre moeda na Idade Média. E é interessante que pensar o papel da moeda é pensar exatamente o que significa pensar a pobreza. E pobreza não é um problema. Pobreza passa a ser um problema quando? Só na modernidade. Você diz, como assim? Antes da modernidade ninguém era pobre? Não. Antes da modernidade é aquela fala de Jesus. Os pobres vocês sempre vão ter eles aí convosco. Pobreza não é um problema. Pobreza é uma realidade. Ninguém está preocupado com a pobreza. Nesse sentido. A questão é como é que você lida com a pobreza. Esmola. Não é à toa que se você pega os 5 pilares do Islã, um deles é a esmola. Se você pega nesse sentido, e continua até hoje, porque não passou por esse processo moderno igual ao mundo ocidental. No caso, a economia política, ou seja, a pobreza passa a ser um problema, por quê? Porque a partir da modernidade começa-se a ideia de que é possível acabar com a pobreza. Então você começa, do mesmo jeito que a teoria política diz, como é que eu saio da barbárie e vou para a civilidade, a economia política ela surge para te dizer como é que você sai
do reino da carestia para o reino da abundância. No fundo, todo economista discute isso. Talvez o único, quer dizer, e todos eles, até Marx, vão discutir. Eu saio da pobreza gerando riqueza. Só que a partir de Hegel e Marx, você vai começar uma outra coisa. De repente, gerar riqueza automaticamente gera pobreza. A pobreza é constitutiva desse modelo. Mas aí é a crítica do modelo. No final das contas, todos eles estão dentro do mesmo túnel. Né? Alguns dizendo que para sair do túnel você vai para frente, outros dizendo que para sair do túnel você vai para trás. Mas o ponto é estar todo mundo dentro do mesmo túnel, achando que dá para sair dele pelo jeito errado. Então eu queria voltar nesse ponto, porque isso tem a ver com o que o Pedro estava dizendo, que isso é um problema moderno. Porque você volta para outras crenças não modernas, outras formas de entender a relação econômica se apresentam, que às vezes assustam, porque tem pontos de diálogo interessantes com essas coisas que Haldsworth, Kuyper, etc., estão dizendo. Muito bom, muito bom. Excelente.